Olá, eu sou o Bruno Navarro. E eu sou a Fernanda Mendes. Bem-vindos ao Botanicast. Nós somos pesquisadores do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo e é claro que a gente adora falar sobre plantas. Esses seres são fascinantes, eles têm uma importância imensa para a nossa sobrevivência e bem-estar. Aqui a gente pretende te contar um pouco sobre os papéis que as plantas têm nesse mundão. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre sociedades científicas e seus papéis no cenário acadêmico, mas também como essas sociedades impactam a comunidade de forma geral. As sociedades científicas são organizações que evoluíram para se tornar pilares fundamentais na comunidade acadêmica e científica. Hoje vamos explorar o papel crucial que essas sociedades desempenham no avanço do conhecimento, com um foco especial na botânica. De divulgação e promoção de projetos de pesquisa inovadores, a iniciativas de auxílios para atividades acadêmicas e de extensão, essas organizações são fundamentais para garantir colaborações científicas e produção do conhecimento. Vamos mergulhar nesse mundo fascinante e descobrir como as sociedades científicas estão ajudando a moldar o futuro da ciência. Hoje a gente está aqui com o Igor Cesarino. Igor, obrigada por aceitar o nosso convite de vir conversar com a gente. Para a gente começar, conta um pouquinho para a gente quem é você e qual que é a sua relação com o tema. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Sou o Igor Cesarino, sou professor no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP, no campus de São Paulo. E minha relação com o tema é que eu sou também atualmente, aliás, desde 2017, presidente da Sociedade Botânica de São Paulo. Então, venho atuando aí na presidência e em algumas atividades junto à Sociedade Botânica desde 2017, quando assumi aí a presidência. E vim aqui conversar um pouco sobre sociedades científicas com vocês. Ótimo. Você está no seu terceiro mandato? Quarto? Temos que definir mandatos. Porque os mandatos antes eles eram de 2 anos e desde o ano passado houve uma mudança no regimento da SBSP, agora são de 3 anos, então 17 a 19, 19 a 21, 21 a 23 e agora 23 a 26 vai ser. Quarto mandato com uma pandemia no meio. Exatamente. Maravilha, Igor. Já que a gente está falando de sociedade, você fala pra gente um pouquinho quais são os objetivos de uma sociedade científica, assim, de forma geral? Cara, eu acho que o principal objetivo de uma sociedade científica, assim, na minha visão, é aglutinar pessoas, juntar pessoas que têm um interesse científico em comum, de modo a promover algumas atividades nesse tema, né? E essas atividades, elas podem estar voltadas aos pilares, né, da atuação científica, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. E eu acho que um ponto interessante e importante das sociedades científicas hoje é que a gente faz uma outra atividade, que é a questão de divulgação, né? Então, além da gente aglutinar pessoas que têm esse interesse científico num tema, por exemplo, na Sociedade Botânica, a botânica, né, e promover essas atividades, então nós temos encontros, reuniões científicas, congressos que visam, né, pessoas que têm atuação em pesquisa, o ensino e extensão, hoje em dia também a divulgação, né, de informações, de dados, de pesquisas, de cultura, enfim, de qualquer tipo de informação vinculada a um tema. Este podcast é financiado pela SBSP, inclusive. By the way, exato. Só lembrando. Exatamente. E eu acho que uma coisa muito importante também da atuação da sociedade científica é valorizar questões que vão um pouco além, né, do tema central da sociedade. Então, essa sociedade científica, por exemplo, que eu presido, que é a Sociedade Botânica, o tema é botânica, mas eu acho que a nossa atuação, ela vai também, da sociedade científica, em defender causas de interesse comum, né? Então, a ciência em si é uma causa, né, é um interesse comum, né? Porque, os frutos da ciência beneficiam a sociedade como um todo, né? A sustentabilidade, por exemplo, é um tema que é importante para todos, né? Então, ou justiça social e inclusão, então a gente tenta trazer o máximo de pessoas possíveis, né? Então, dando inclusão para as pessoas. Eu acho que um dos papéis das sociedades científicas também é essa luta
pelos interesses em comum, assim. Inicialmente interesse científico, mas eu acho que essas coisas acabam extrapolando por uma luta, assim, né? Até uma luta política em prol da ciência, mas em prol da sociedade também, porque os benefícios da ciência acabam, né, tendo como fim, né, favorecer a sociedade. Então, acho que essas questões são muito importantes como objetivos de uma sociedade científica. Bacana. Então, o que você está querendo dizer é que tem alguns temas que são translacionais e que isso permeia diversas sociedades, sim, né? Então, certamente. são temas bacanas. Inclusive, também não é surpresa nenhuma, eu e a Fê, a gente também integra a diretoria da SBSP, tá todo mundo em casa. Exato. E, recentemente, a gente fez uma campanha de equidade de gênero junto com a Sociedade Botânica do Brasil e a Sociedade... Isso. E a com Sociedade Isso. Brasileira de Fisiologia Vegetal. Exato. Que também acho que foi uma campanha assim, bem legal, né? De gente tentar entender como que esse tema está sendo tratado nas sociedades. Então, acho que esse é acho que talvez um exemplo bom do que o Igor acabou de falar. Essa campanha foi bacana porque foi, tipo, a ideia era mapear dentro das sociedades, né, essa questão da equidade, mas veja que o tema, assim, é algo que a gente está fazendo dentro das sociedades, mas que permeia toda a sociedade, né? É um tema muito importante. Então, assim, as sociedades científicas, elas acabam... os objetivos dela acabam extrapolando o meio científico aqui e chegando à sociedade, que é o mais importante, né? Acho que é um meio do caminho interessante da gente fazer entre nós aqui da academia e a sociedade. Acho que é um ponto importante se ressaltar. Legal. Igor, e assim, de forma prática, como é que a sociedade a sociedade científica apoia os membros na divulgação de suas pesquisas, por exemplo? Olha, a gente acaba promovendo uma série de eventos, né? Então, a sociedade científica, diversas essas realizam reuniões, congressos, em que você dá um ambiente em que as pessoas se encontram e compartilham o resultado das suas pesquisas, assim, na verdade, os seus resultados, né? Porque as pessoas não necessariamente precisam estar relacionadas com pesquisa, né? Se a gente promove um evento, ele pode ser um congresso científico, em que pesquisadores vão se encontrar para saber o que cada um está fazendo, compartilhar dados, compartilhar resultados, saber de técnicas, enfim, esse é um ambiente que promove esse tipo de atividade, mas a nossa ideia como sociedade é promover eventos, ponto. Né? Então, esses eventos eles podem não ser necessariamente congresso científico, mas pode ser eventos, como mencionei, baseado em pessoas que trabalham com ensino, com extensão, enfim, até mesmo divulgação. Então, a partir do momento que a gente promove esse ambiente de encontro, a gente está, né, de uma forma contribuindo com a atividade de que os sócios estão envolvidos. Se o sócio ele vai ser um pesquisador, ele vai ter algum tipo de reunião, algum tipo de evento em que ele consegue encontrar colegas, né, compartilhar as suas atividades, isso vai ser bem bacana. Fazer amigos, gente. Fazer amigos, o networking, né, que é super importante. Viajar, né, que é bastante Exato. importante. A gente também acaba promovendo cursos. Então, tipo assim, uma coisa que é muito bacana, que pelo menos a Sociedade Botânica ela tem investido, é em cursos para os seus sócios, né? De uma forma assim, que ela está apostando na qualificação, né? Então, nós tivemos alguns cursos bem bacanas recentemente, que a gente financiou, vou falar um pouquinho mais para frente, mas cursos assim que sejam de capacitação, por exemplo, na escrita científica, por exemplo, que é uma coisa interessante, sei lá, alguma técnica que seja interessante para os nossos sócios também, a gente fica tentando mapear o que é interessante para eles, para trazer de alguma forma esse tipo de atividade que seja importante para os nossos sócios, né? Bacana. Inclusive, como associada da sociedade, eu fiz o curso de escrita científica da Marina, que vai falar com a gente também nos episódios aqui para frente. E foi maravilhoso, assim, é uma oportunidade ótima para quem é associado, né? A gente pode conversar um pouquinho mais para frente, assim, as sociedades elas têm que entender quais são as demandas dos sócios, né? E saber oferecer, né? Que tipo de atividade, que tipo de benefício que o sócio pode ter, né? E uma das coisas que a gente faz é tentar mapear isso, né? Tipo, quais são as demandas. E esse tipo de coisa, né? De organizar cursos que dê alguma capacitação, né, para os nossos sócios, é algo que a gente tem no radar também. A gente também usa muitas redes sociais, a gente tem apostado muito nas redes sociais para fazer divulgação para os sócios. Então, quem se associa pode entrar em contato conosco, né, e pedir que a gente faça qualquer tipo de divulgação,
né? Seja de um evento, seja de algum resultado. Então, de alguma forma de valorizar a atividade dos nossos sócios, a gente também aposta no uso das redes sociais como uma plataforma de divulgação desses dados, desses resultados, para que as pessoas enxerguem isso, né? Eu aposto muito no poder das redes sociais, porque hoje todo mundo está com o celular na mão o tempo inteiro, mexendo no Instagram, mexendo no TikTok, e a gente tem que utilizar essas ferramentas, como a discussão com o chat GPT que está tendo agora, né? Que a questão não é, o chat GPT está substituindo pessoas na escrita de artigos. Eu acho que a gente não tem que olhar o que pode ser ruim, e sim que a tecnologia chegou para nos ajudar e a gente tem que apostar. É mais uma ferramenta. Mais né? uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar no nosso Uhum. benefício. Né? O Igor tá aqui prometendo um TikTok pra SBSP em Com que dancinha, ele fará dancinhas. Com dancinha, por favor. Inclusive, no final desse episódio, a gente vai tentar convencer ele a já fazer sua primeira dancinha aqui, ó. Opa, vamos lá. Bom, e finalmente, acho que a última coisa, assim, eu acho que a sociedade também tem alguns editais de apoio aos sócios, né? Esses editais, eles vão variar, assim, edital de apoio à organização de evento, à participação de algum evento. Enfim, a gente também está sempre aberto às demandas dos sócios, né? A gente faz, pelo menos uma vez ao ano, as assembleias em que todos os sócios são convocados e ali é um espaço para que o sócio tem de fazer as suas reivindicações e trazer ideias. A gente está sempre aberto a ideias para que a gente possa melhorar o nosso campo de atuação como sociedade científica. Maravilhoso. Agora, para fazer tudo isso, precisa de verba, né? E Certamente. de onde que vem essa verba de uma sociedade científica, né? No caso da Sociedade Botânica de São Paulo. Eu acho que eu penso em 3 principais fontes assim, de verba, né, de uma sociedade científica. Primeiro, a anuidade dos sócios, né? Então, o sócio ele paga um valor anual para fazer parte da sociedade, para se tornar um associado. Então, esse valor ele é convertido como uma parte dos fundos de uma sociedade científica. A sociedade também ela organiza eventos em que ela pode ter um certo lucro ali para, obviamente, né? Por exemplo, organizar um congresso é algo super complexo, super caro, e com isso você pode ter uma gordurinha ali para gerar um certo lucro, para financiar algumas coisas da própria sociedade. E, em alguns casos, no caso da Sociedade Botânica de São Paulo, a nossa maior fonte de renda, que são direitos autorais. Então, nós somos proprietários de uma revista científica, a antiga Revista Brasileira de Botânica, hoje é uma revista internacional, a Brazilian Journal of Botany, e nós, como somos proprietários, né, somos donos dessa revista, nós publicamos isso via uma editora, né, no caso, a Springer Nature, e eles nos pagam direitos autorais, né, para a publicação desses artigos. Então, anuidade, a realização de eventos e direitos autorais, eu acho que figuram entre as principais vias, né, de verbas que uma sociedade científica pode ter. Conta pra gente um pouco a história da Brazilian Journal of Botany, né, a antiga revista brasileira. Esse é o no caso da Sociedade Botânica de São Paulo, acho que é o nosso maior patrimônio, né? A revista, bom, antes, né, ela foi criada como Revista Brasileira de Botânica. Isso aí surgiu nos anos 70. Vou falar aqui como se eu tivesse na época, mas ainda bem, sou bem novo para estar vivo naquele momento. Então, na metade ali dos anos 70, vários pesquisadores, a botânica é uma área, né, que é bem consolidada no Brasil, uma série de pesquisadores, eles identificaram essa necessidade do Brasil ter uma revista científica de alto nível, né, de grande qualidade, para publicar trabalhos em botânica, né, em biologia vegetal, que fosse aberta aos pesquisadores da área, né, que fosse desvinculada de instituições oficiais, então uma coisa meio que independente, assim, que fosse uma plataforma de divulgação, uma plataforma de alta qualidade de divulgação dos trabalhos em botânica no Brasil. E aí isso dentro da Sociedade Brasileira de Botânica foi iniciada uma discussão, né, a partir de 1976, e que foi interessante que houve alguns expoentes, né, em 3 instituições-chave aí para criação da Revista Brasileira de Botânica, que foi a Unicamp, né, com o Gil Felipe, aqui a USP, com o Walter Randro e o Eurico Cabral, que foram personagens importantes, e o Instituto Botânico, né,
Instituto de Botânica, com a Sônia Dietrich e a Terezinha Melhellen. Mudou o nome do Instituto de Botânica, né? Agora é o quê mesmo? Instituto de Pesquisas Ambientais. Exatamente, era o antigo Instituto de Botânica. Então, houve alguns personagens chaves que lideraram, que encabeçaram essas discussões e que lideraram essa conquista, né, que foi a criação da Revista Brasileira de Botânica. Eles criaram um regimento, né, para a revista, né, e apontaram inicialmente o braço paulista da SBB, né, da Sociedade Botânica de São Paulo, como a responsável por ser editor-chefe, né? Na época foi a Nanusa Menezes, da USP, que era a responsável, foi apontada como primeira editora-chefe da Revista Brasileira de Botânica. O primeiro volume saiu em 78, né, teve apoio da FAPESP, então os primeiros volumes saíram em 1978, muito tempo atrás, né, não é da nossa época. Mas então foi no final dos anos 70 que ela foi criada, né, os primeiros volumes saíram em 78, as conversas começaram em 76, e ela foi publicada ao longo dos anos com o apoio da FAPESP. A partir de 97 ela começou a ser publicada pela Cielo, né, então ela ficou de 97 até 2013 pela Cielo, sendo publicada pela Cielo, que é um portal super bacana, né, com isso gratuito. E aí é um ponto importante, né? A Revista Brasileira de Botânica, ela foi criada em português para divulgação dos trabalhos. Em 2012 ela se internacionalizou, ela começou a ser publicada em inglês. Inclusive um dos meus primeiros artigos eu publiquei na Revista Brasileira de Botânica, já em 2012, quando ela tinha se tornado uma revista internacional, e aliás um dos meus artigos mais citados. É uma revisão, que tem mais de 170 citações, muito orgulhoso de ter um artigo tão bem citado na Revista Brasileira de Botânica. E aí, como ela se internacionalizou em 2012, em 2013 ela passa a ser publicada pela Springer, e aí ela se torna o Brazilian Journal of Botany, né, com circulação internacional, e desde então nós temos publicado a revista por meio da Springer, né, que depois se tornou Springer Nature, né, que é uma das maiores editoras do mundo. E eu acho que assim, ela tem... É um motivo de muito orgulho da Sociedade Botânica de São Paulo, porque é uma revista que tem se consolidado muito no cenário internacional. A gente tem que agradecer aos editores-chefes, né, que atuaram nesses últimos anos. Em particular, vou agradecer o Diego Demarco, que é o atual editor-chefe, que tem feito um trabalho incrível. E a revista tem atuado assim, tem atraído muitos trabalhos de pesquisadores internacionais. O fator de impacto tem crescido sempre, num ritmo interessante. Publiquem lá, gente. Mandem exato. seus manuscritos. A Brazilian Journal of Botany tem publicado bastante artigos em biologia molecular de plantas, assim, que é um perfil que não era muito o perfil clássico da Revista Brasileira de Botânica. Isso tem sido expandido, né? Então, tem várias áreas ali na revista, né? Tipo de ecologia, de biologia estrutural, de taxonomia, enfim, tem uma série de áreas, e ela tem ganhado, inclusive, um bom destaque em biologia molecular. Então, ela é um orgulho para a Sociedade Botânica e tem todo esse histórico super bacana, e ela está cada vez melhor. Da hora. Acho que talvez ela também esteja recebendo algumas publicações em temas também atuais, como, por exemplo, biodiversidade, ou desafio de se manter biodiversidade, mudanças climáticas, desmatamento, urbanização. Então, são temas que têm girado bastante, que provavelmente a Brazilian Journal também deve estar captando e discutindo esse tipo de tema. Certamente. Só que isso ainda é um desafio, pensando em termos de discussão, né? Como é que você acha que a gente pode diversificar as bases de membros e garantir a inclusão de uma gama mais ampla de vozes e perspectivas dentro desse cenário? O que a gente tem apostado muito na Sociedade Botânica, vocês são prova disso, é que a gente está apostando nos jovens. Estou chamando vocês de jovens, tá? A gente é mesmo. Somos sócios. Somos sócios. Assim, a Sociedade Brasileira a Sociedade Botânica de São Paulo está apostando em dois pontos principais nesse sentido, Bruno. Apostar em jovens e apostar em tecnologia. Uhum. Quando eu assumi em 2017 a Sociedade Botânica, a convite do professor Salatino, eu fiz uma decisão de justamente isso, trazer jovens para a diretoria. Justamente para ter vozes mais atualizadas, especialmente de demandas, né? Tipo assim, o que o jovem está precisando? O jovem em formação,
qual é a voz dele, né? Tipo, quais são os problemas que ele está enfrentando em termos de formação, de desafio profissional, o que ele quer, né? Então, tipo assim, e quais são as ideias, né? Então, a gente assumiu em 2017, a gente era tudo um grupo de jovens, que ainda somos. A gente, depois de um certo tempo, a gente começou a ter grandes discussões a respeito disso, de como a gente conseguiria se modernizar. E a Sociedade Botânica de São Paulo, ela criou uma nova identidade visual, a gente apostou numa identidade visual nova, e a gente apostou em ter mudanças que atrairiam esses jovens, né? Então, uma das coisas que nós fizemos foi, por exemplo, modificar o valor da anuidade para algo mais real para um jovem. Para a realidade de um bolsista Para a CNPq. realidade de um bolsista, exatamente. Tipo assim, uma anuidade de uma sociedade científica, para um professor, tudo bem. Eu sou sócio da Sociedade Botânica de São Paulo, sou sócio da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal também. Não me importo de pagar anuidade, acho que é bacana. A nossa sociedade, como uma sociedade pequena, a gente estava pensando assim, o que a gente vai oferecer para os sócios? Então, qual é a nossa base de oferta? Como que a gente vai atrair sócios? E uma das coisas que a gente pensou vamos trazer os jovens e vamos reajustar essa anuidade para um valor que seja mais real com uma pessoa que ganha uma bolsa. Então, a gente começou a cobrar valores simbólicos, na verdade, de anuidade, porque a realidade nos permitia, nós somos uma sociedade pequena que tem poucos gastos e a gente tem garantido a nossa verba, como mencionei, a partir dos royalties da publicação da Brazilian Journal of Botany, o que nos permite nos dar ao luxo de cobrar um valor de uma anuidade que é acessível a alunos também. Então, hoje em dia, nós temos uma porcentagem muito grande de sócios que são alunos de graduação, cujo valor para se associar na SPSP é R$15. Olha só. E ganha ainda um kit de associação com uma eco bag e um copo. Um copo reutilizável. Reutilizável, aquele dobrável. Isso, dobrável. O aluno de pós-graduação paga R$25, né? E um professor, um acadêmico, um profissional paga R$50. Então, dessa maneira, a gente estava mostrando assim, olha, agora a gente tem alguma coisa para oferecer, né? E a gente consegue atrair um pessoal que observaria um valor muito maior como algo proibitivo. Então, dessa forma, a gente está tentando atrair o jovem que tem suas demandas, que está pensando no futuro, que está atualizado em termos de tecnologia. E aí é o segundo ponto, né? A gente começou a apostar muito em rede social, em tecnologia, né? O que as pessoas utilizam para se informar? O que as pessoas usam no seu dia a dia? Todo mundo usa celular, cara. Tá todo mundo no Instagram o tempo inteiro. Você vai no metrô, tá todo mundo lá no Instagram, na rede social. E hoje as coisas são muito visuais, as pessoas não querem ficar lendo, né? Você pega uma coisa que é um texto longo, a pessoa, ela não fica. Então, que tipo de material que a gente vai fornecer, que tipo de material a gente vai produzir para atrair a atenção das pessoas, para passar a nossa mensagem? Então, a gente tem apostado rede social com uma coisa muito mais visual para que a gente consiga atingir as pessoas. Então, eu acho que, assim, diversificar essa base foi entender como que a gente poderia atrair essas pessoas, novas pessoas, né, que tenham perfis distintos, especialmente jovens, e pensar em tecnologia. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para atração. E aí, dentro da atuação da Sociedade Botânica, a gente também começou a pensar que tipo de atividade a gente pode oferecer. Porque quando nós assumimos, a sociedade estava oferecendo certas coisas que não faziam mais sentido. E nessa questão a gente pensou, o que a gente pode oferecer aos sócios para atrair mais gente? Porque é uma questão de propaganda também. Veja, quem se associa à Sociedade Botânica não é só o kit que ele vai ganhar, não é só o eco bag. Gente, é bem fofinho. Mas aí também, assim, ela vai ter acesso a algumas coisas. Por exemplo, a gente começou a oferecer esses cursos. Então, pelo menos uma vez por ano, a gente pensa, que tipo de curso a gente poderia oferecer? Então, a gente ofereceu, por exemplo, um curso sobre PCE em tempo real, né? Que é uma coisa assim, muita gente que trabalha com biologia molecular e genética de plantas teria interesse. Nós tivemos uma série, acho que mais de 20 sócios inscritos nesse curso. E como a Fer mencionou, nós tivemos um curso recente com a Marina da Impress de escrita científica. Escrita científica, ela não é só para quem faz botânica. A escrita científica é importante para qualquer pesquisador em formação.
né? Então, tipo assim, com esses cursos, e aí a gente oferece ele de forma gratuita para um número de sócios, né? Obviamente a gente abre, e aí se a gente negocia com a empresa, então a gente tem 25 vagas, serão 25 sócios que serão agraciados gratuitamente com esse curso, mas a gente está apostando na qualificação, né, da pessoa, na capacitação. Então nós temos cursos que a gente oferece, isso atrai pessoas também para entrar na sociedade. E também, obviamente, a gente tem editais de apoio à realização de eventos. Então, nós, por exemplo, nós dedicamos uma parte da nossa verba anual para esse tipo de evento. Então, qualquer sócio que propuser um evento cujo foco é a botânica, e novamente, não precisa ser um congresso, não precisa ser algo científico, pode ser qualquer coisa cujo tema seja botânica. Pode ser um podcast. Pode ser um podcast. Pode ser uma reunião, um curso, pode ser qualquer coisa, algo sobre divulgação que tenha como tema botânica. E aí a gente consegue, pelo menos parcialmente, apoiar financeiramente esses eventos. A gente apoiou, por exemplo, um evento que é um evento mundial, que foi liderado, que o braço brasileiro foi liderado pela professora Cristiane Calisto, do IB da USP, que é o Dia do Fascínio pelas Plantas, né? Que é um evento que acontece mundialmente a cada 2 anos. Então, foi um evento que aconteceu no Parque Água Branca, e foi super legal, assim, de uma maneira de mostrar para as pessoas onde é que está a botânica na vida delas, para que as pessoas tenham fascínio pelas plantas, obviamente, né? Então, foi uma série de atividades super bacanas que foram feitas, 2 dias, assim, e a gente ajudou financeiramente esse evento. Então, é uma outra maneira que a gente tem de atrair pessoas e diversificar pessoas que tenham interesse nesse sentido. E, finalmente, editais para participação em eventos. Então, o nosso sócio que queira participar de um congresso, por exemplo, está com uma dificuldade financeira para ir, a gente tem uma verba que a gente também utiliza para pagar a inscrição em um congresso ou algum evento que seja de interesse do sócio. Obviamente que não é para todos, assim, a gente tem uma verba anual para isso. Mas eu acho que dessa forma, apostando na juventude, aí, nas novas ideias que os jovens podem trazer, apostando em tecnologia e entendendo quais são as demandas dos sócios e oferecendo atividades e oportunidades que sejam atraentes, a gente está tentando atrair uma base de gente, né? Uma base diversificada em termos de idade, de pensamento, de demanda, de vozes para a sociedade botânica e seria para a sociedade científica, obviamente. Acho que tem também um adendo legal, é que você falou de aluno de pós-graduação, de graduação e acadêmico, mas a gente também tem categorias tipo profissionais que trabalham com botânica, educação, e né? Professores também do ensino básico. Então, acho que é legal. Inclusive, a gente até também futuramente pensar em umas iniciativas para esses certamente. Outros grupos de Eu acho que o nosso maior desafio, na verdade, é que a nossa palavra chegue. Exato, até eles, Bater né? na porta, quer escutar a palavra da botânica. Os missionários da botânica. É fazer chegar, né? A gente tá com umas ideias, assim, pelo menos em termos de universidade, que é a nossa área, né? Mais próxima. Mas, assim, a gente quer atuar. Sim, claro. A gente adoraria, assim, a gente tem alguns professores que são membros da Sociedade Botânica, a gente gostaria de expandir isso, né? E que eles tenham ideias. Exato. Né? A gente já tentou apoiar coisas assim, a software, que seja para ensino, essas coisas que são super legais, que tem uma abrangência maior. A gente não quer ficar só dentro da academia. Na bolha. Porque o nosso maior desafio, na verdade, é levar, obviamente, a informação científica para a sociedade. Esse é um desafio enorme, né? Ainda mais numa época de fake news, assim, né? Opa! Que a gente está vivendo. Então, isso é Outro adendo rapidinho, Claro. Você falou desses 2 editais, onde é que a galera consegue ter informação sobre esses editais? A gente tem uma atividade muito grande nas redes sociais, nós temos canal nas redes sociais, mas basicamente nós temos o site da Sociedade Botânica, em que está tudo explicadinho lá. Por isso que eu falo sempre da rede social, porque é a maneira mais... Hoje em dia as pessoas vão entrar no site, não é todo mundo que fica entrando no site. Já virou coisa de velho. Facebook já é coisa de velho, pelo que eu estou entendendo, que as pessoas mais novas, né, os meus alunos já falam, nossa, você tem Facebook? Quem que entra em Facebook? Então, assim, já tem rede social que é velha. Imagina entrar em site. Então, assim, a gente aposta que a pessoa vai encontrar o nosso canal no Instagram, principalmente, que é o nosso principal meio de ação, Instagram e Facebook.
Lá ela vai encontrar informação para entrar no nosso site, porque a gente tem bastante coisa no site, porque aí a gente consegue colocar mais informações. Fala em site porque rede social, novamente, é uma coisa Tem uma muito limitação visual. também Tem a limitação de tamanho, a pessoa não quer ler, não sei o quê. Então, ela pelo menos encontra o link lá para entrar no nosso site e ver o que nós temos, como os editais funcionam, que editais estão abertos, Legal. né? Como se inscrever, se tornar um associado. Quem quiser acessar, entra lá, botanicasaopaulo.org. Por favor, visitem a nossa página no Orkut. E no Instagram eu sempre esqueço. O Instagram é Sociedade Botânica SP. Então já tá os arroba aí, mas também vai estar na descrição do episódio, galera. Nos busquem, sigam nas nossas redes sociais. Você estava falando um pouco sobre alcançar comunidades, né? Então, qual que é o impacto que essas sociedades científicas elas têm, tanto na comunidade científica como na comunidade como um todo, assim, né? Pensando em divulgação e tudo mais. Eu acho que o impacto na comunidade científica ele é bastante óbvio, né? A gente tem sociedades científicas muito ativas e, como eu mencionei, como a gente acaba promovendo um ambiente de encontro, né? Uma aglutinação de pessoas, eu acho que a gente acaba diretamente contribuindo com a valorização do trabalho do pesquisador, né? Ou da pessoa que está envolvida, né? Com, novamente, pesquisa, ensino e extensão voltada à botânica. Então, assim, só o fato da gente conseguir realizar eventos, trazer palestrantes nos eventos, financiar eventos e etc, etc, a gente já está valorizando o trabalho do cientista e valorizando a comunidade científica. Acho que para a comunidade científica isso é tudo muito óbvio, né? Tanto que grande parte, a maioria massacrante, quase que a totalidade dos membros da sociedade científica serão pessoas da academia. Agora, de qualquer forma, também nós temos um impacto na comunidade, na sociedade em comum, né, não cientistas, vamos dizer assim, pelo próprio fato da gente levar o conhecimento científico para as pessoas. Acho que esse é o nosso maior poder, assim, né? Da gente conseguir, especialmente divulgando resultados, levar o conhecimento que está dentro da academia, dentro do meio científico, para a sociedade. Esse eu acho que é um ponto extremamente importante e é extremamente desafiador. Nós que somos cientistas, não sei se você já teve essa experiência, se ela está na sua família, o que você faz? Aí fala, nossa, começa a suar frio já. O que eu vou falar? Pelo amor de Darwin, eu não consigo... E assim... Fatores de transcrição meu Deus explicado do para céu, sua avó. lignina, o que eles vão querer saber? Os meus amigos, então, em festa, churrasco, o que você faz mesmo? Eu já começo a suar frio. Mas eu aposto como você recebe que bacana, e morreu. Depois, você legal, tenta né? explicar lá na Ele forma fala, mais nossa, você é didática muito possível. inteligente, porque o cara não entendeu nada, né? Só Nossa, isso que você falou legal. difícil. E aí... Então, tipo assim, a linguagem, cara, é super desafiadora. Uma vez eu fui numa palestra aqui na USP, que era de uma pesquisadora americana, ela era do Museu de História Natural de uma universidade americana, da Ohio State University. E ela trabalhava com a parte de divulgação científica do museu. E ela fez uma palestra super bacana e ela fez um exercício no final da palestra. Ela falou assim, pensa em 5 palavras que definem a sua pesquisa. Aí eu fui lá, lignina, biologia molecular, não sei o quê, parede, não sei o quê, engenharia, blá, blá, pensei. Ela, beleza, todo mundo pensou? Agora você vai explicar para a pessoa que está do seu lado a sua pesquisa sem usar as 5 palavras, porque provavelmente são jargões da sua área. Consegui? Sim, eu não consegui, cara. Foi muito difícil, tipo assim, para ver... Eu que trabalho com isso, sou educador, sou professor, tal, eu tive a maior dificuldade. Então, tipo assim, você precisa de uma habilidade, de uma qualificação para conseguir passar a informação que está aqui sendo produzida por cientistas. O meu negócio é escrever artigo, cara. Sim. Mas artigo não é uma coisa fácil, palatável. É horroroso para quem não é da área. E nem todo mundo tem acesso, né? Então pois é restrito, é muito Exatamente. restrito. Então, tipo assim, a gente tem um desafio enorme de pegar essa parte científica e traduzi-la ou digeri-la para que a sociedade entenda. Então, eu acho que as sociedades científicas, elas também têm esse papel muito importante para levar esse conhecimento em forma de divulgação, que é o que a gente está postando nas redes sociais, de questões assim... Você sabia? E esse você sabia educar pessoas. Até porque, tipo assim, a gente tem até a questão da cegueira botânica, né? As pessoas passam por cima, né, das questões de conhecimento de plantas. Mas, assim, falando como sociedade científica como um todo, né? A gente viveu aqui agora, durante a pandemia, episódios
tenebrosos, né, de fake news, de passar por cima de consenso científico, né, cara? Pois é. Porque a questão da vacina, por exemplo, era um consenso. O Brasil é modelo de vacinação, né? A gente nunca duvidou de vacina, cara. E aí chegamos nesse fundo do poço, cientificamente falando. Então, tipo assim, eu acho que essa atividade, né, que a gente pode fazer como sociedade, investindo em mais do que em pesquisa, né, em atividades principalmente que envolvam pessoas, né, a sociedade, né, valorizando ou financiando e valorizando esses eventos que são, né, por exemplo, o Dia de Fascínio de Plantas, que estão lá, né, colocando a informação para as pessoas e a divulgação dos trabalhos, eu acho que é super legal. E as pessoas têm esse interesse, né, elas querem isso. Super, muito. Eu tenho uma colaboração com pesquisadores da China, em que a gente trabalha com café, né? Então, o café é um gosto pessoal, mas a minha a minha iniciação na pesquisa foi com café. Então, tem um carinho especial. Aí encontrei esses colaboradores, a gente tem trabalhado com algumas coisas de café. E uma das coisas que a gente está fazendo é pesquisa de opinião. A gente fez talvez vocês até tenham respondido. Eu respondi. Obrigado. A gente divulgou pela sociedade, um monte de amigo ajudou a divulgar. E assim, a nossa ideia é comparar o perfil de consumidores lá na China. A ideia era fazer China, África, Brasil, que são 3 grandes mercados, né? No final das contas, acho que a África a gente não conseguiu dado o suficiente, mas a gente conseguiu aqui. E eu comecei a espalhar isso. Olha, eu tenho um formulário. Aí comecei a mandar para a associação do café especial, não sei o quê, não sei o que. E as pessoas ficaram... E várias pessoas falaram assim, não, depois me manda o resultado dessa pesquisa. Tipo assim, mas a nossa ideia é fazer uma pesquisa, uma publicação científica. Mas eu vou ter o maior prazer de depois pegar o resultado dessa pesquisa e devolver para essas pessoas que me ajudaram, porque elas estão super interessadas em saber, sabe? Então, tipo assim, é uma via de mão dupla, né? Bacana, Igor. Você acha que você frisou bastante na questão de todo mundo ter um telefone, acesso digital, esse escopo de informação, mas fala pra gente quais são os desafios que são enfrentados pelas sociedades científicas atualmente, assim, e como que essas organizações elas se adaptam às mudanças tecnológicas, né? Porque toda hora é uma rede social nova e a gente tem que ficar correndo atrás. Ah, tem mesmo. E como é que... Facebook é de velho, eu já falei. Exato. E como que essas organizações também elas estão se adaptando ao crescimento do acesso digital também. Pelo menos para nós, da Sociedade Botânica, um dos nossos grandes desafios é manter uma base de sócios, né? Você colocar na cabeça das pessoas qual é a importância delas se associarem. Como eu falei para vocês, não é todo mundo que vai querer pagar uma anuidade, ela não vai ver um benefício. Nosso valor é simbólico. Isso não é uma crítica às outras sociedades, porque cada um sabe onde a calça aperta. Claro. Né? Então, assim, a gente, por sermos uma sociedade de porte bem pequeno e a gente ter esse outro perfil, assim, a gente não organiza um congresso enorme e tal. Então, a gente se dá o luxo de poder diminuir esse valor das unidades para atrair mais gente. Mas manter uma base de sócios é bastante difícil, né? Você manter uma sociedade científica como atraente para os seus sócios, né? Para que eles vejam sentido em todo ano se associarem, pagar novamente a anuidade e participarem, né, engajamento dos sócios, né? Então você faz uma assembleia, quase ninguém aparece. Por que não aparece? O que a sociedade é para você? É só porque você ganhou o kit? É só porque tem um edital? Você não quer ir lá participar? Então, tipo, esse engajamento é super difícil, né? Então, tipo assim, a gente tem, por exemplo, a gente faz newsletter, então a gente divulga e a gente fica mapeando quantas pessoas clicaram, quantas pessoas estão acessando. E na nossa newsletter, a gente coloca coisa assim, vamos colocar oportunidade de trabalho. Tem concurso, tem bolsa. Então, assim, são coisas que a gente está pensando no sócio. E qual é o engajamento dele? E a gente já teve... Bom, vocês sabem, quantas vezes a gente já discutiu? Qual é o formato que a gente vai fazer a newsletter? Fernando, então... O que não estão clicando? O que estão... Então, tipo assim, manter essa base de sócio sólida, que mantém a sociedade, manter a sociedade atraente e realizar as atividades que a sociedade, né, que os sócios esperam da sociedade. No nosso caso, é até tranquilo, né, porque, obviamente, a Sociedade Botânica de São Paulo ela tinha um congresso dela, e quando a gente assumiu, já fazia anos que ele não acontecia, quando a gente assumiu, e a gente decidiu, desde o início, que a gente não ia fazer. E aí é uma decisão nossa, e eu acho que a gente tem acertado bastante. Então, assim, ao invés da gente fazer o nosso congresso, que dá um baita de um trabalho, e a gente não sabe
o quanto que a gente vai conseguir atrair, porque é um congresso genérico de botânica, tem o congresso da Sociedade Brasileira, que é super grande, que é super bacana, a gente está apostando em outras coisas, como o fato da gente apoiar inscrição em congresso alheio é uma ação dupla. Primeiro, a gente está valorizando o nosso sócio, permitindo que o nosso sócio frequente um evento que talvez ele não conseguiria ir por conta própria, e a gente está ajudando no evento que está sendo, porque eles querem pessoas inscritas. Então, a gente manda a pessoa que quer ir no Congresso Brasileiro de Botânica, estamos ajudando o sócio, estamos ajudando a Sociedade Brasileira de Botânica. Então, essa foi a maneira como a gente pensou no nosso caso, né? Então, tipo, para que a gente vai ficar quebrando cabeça com uma sociedade pequena como a nossa, num congresso geral, só que pequeno, se tem outros congressos? Tem a Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, cujo congresso é incrível, né, que vai ser agora em outubro. A Sociedade Brasileira de Botânica do Brasil, que também tem um congresso enorme, super bacana. Então, a gente está pensando nesse sentido. Vamos oferecer curso, vamos ter editais, vamos promover. Esse ano a gente não fez ainda, mas nos anos passados, a gente fez uma série de eventos online, assim, né? Quando na pandemia tava... Porque hoje em dia o pessoal não tá gostando mais, né? Tá mudando. Você viu? Mas durante a pandemia, a gente teve eventos super legais online. Mensais. Exato, com enorme participação. Inclusive, eles ainda estão disponíveis lá no YouTube, se Exatamente. alguém quiser. Temos um canal no dar uma YouTube olhadinha. também. Aliás, no canal do YouTube tem até palestras adicionais, porque eu, particularmente, tenho uma disciplina de pós-graduação com palestras sobre biologia molecular e bioquímica de plantas, e a gente vincula ao canal da Sociedade Botânica. Então, quem tiver interesse nos mais diversos assuntos pode assistir lá também. A gente tem palestra com mais de 500 visualizações. Sim, tem atinge um público bacana. Assim. Bem bacana. E aí, Bruno, em relação à segunda coisa que você me perguntou sobre adaptação, né, às mudanças tecnológicas, é isso, cara. É por isso que a gente está apostando tanto nos jovens, porque a gente não... se não fosse meus alunos falar que eu sou velho porque eu não uso mais, que eu fiquei ofendido, não uso mais o Facebook. Mas se não fosse eles, eu ia falar, não, como assim, coisa de velho? Eles falando, né? Então, o jovem que está aí na frente ali, né, da revolução tecnológica, eles que nos estão falando isso, né? Então, trazer as pessoas novas, e é por isso que é importante o engajamento e a participação. Nós aqui não vamos estar o tempo todo pensando, que rede social eu vou usar agora. Porque, por exemplo, TikTok eu não tenho. Nunca nem vi a cara. Nem pensei. Não, eu só, de vez em quando alguém me manda um vídeo, aí quer abrir o TikTok? Não, você abre no navegador. Mas assim, não tenho TikTok. Mas essas coisas estão mudando o tempo inteiro. E a gente não fica... Até a questão, assim, a rede social da ciência, né, era o X. X, do nome. Agora é X, que era o Twitter, né? E aí, outro dia, um tempo atrás, um amigo meu, que é pesquisador no Max Planck, um alemão, o Mark, falou assim, você tem que entrar nesse outro, porque os cientistas estão abandonando o X. Eu falei, mano, mais uma rede social, cara, não quero. Mas aí tá migrando também a ciência, porque também tem essa treta com o Elon Musk, o pessoal não curte ele e tal. E aí já tem uma galera, eu não lembro como é que é a rede social, Blue, alguma coisa, sei lá. É uma rede social que o pessoal tá querendo migrar do Twitter, do X, o pessoal da ciência para outra, né? Então, tipo assim, a gente está tentando todo momento entender qual é a trend, qual é a tendência né, da tecnologia, mas é por isso que a gente tem apostado em jovens. Sim. E assim, essa questão, assim, eu acho que hoje em dia a gente deve estar pau a pau aí entre alunos e professores como sócios da... com certeza, com certeza. Acho que tem um número de alunos de graduação bem alto. Bem alto. Principalmente esse ano, por conta do curso, que foi oferecido especificamente para alunos de pós-graduação e graduação, então deu uma da Marina, né, de escrita científica. Exato. Pois é. Então, eu acho que, assim, a gente que é um pouco mais velho, a gente tem mais dificuldade em acompanhar essas coisas, porque a gente também não tem tanto tempo para ficar nisso, né? Olha, vim procurar aqui. A rede chama Blue Sky. Blue Sky, exatamente. Se alguém quiser. A gente começa esse episódio falando que a gente não é tão velha assim. Mas final, aí vai em nome de rede social. No final a gente tá usando o ICQ, né? Exato. Lembro. Opa, é um clássico. Igor, muito legal esse papo. Acho que a gente está chegando aqui no final dele. Mas antes da gente concluir, você gostaria de compartilhar algum conselho para os jovens cientistas que estejam considerando se envolver com sociedades científicas? Minha sugestão é, se possível financeiramente, né, se associar e principalmente se engajar. Participar das assembleias
que é um momento de discussão, que é um momento em que é apresentado, né, as atividades da sociedade, como que a sociedade, o que a sociedade está passando, em que outros membros vão estar presentes e compartilhando experiências. E com essa participação, com esse engajamento, esse envolvimento deles, a gente vai saber entender melhor, né? A gente vai conseguir se preparar melhor, se adaptar melhor às mudanças, realizar mais atividades que sejam condizentes com as demandas dos sócios. Foi assim, conversando com vocês, trocando ideia com vocês, perguntando para outras pessoas que a gente começou a pensar nessas questões dos cursos, de capacitação, nos editais. Em vez da gente pagar um congresso, vamos pagar inscrição de aluno. Vamos fazer um monte de aluno ir no congresso, porque aí o aluno ganha, o congresso ganha também. Então, assim, essa discussão é muito legal. E para isso o jovem precisa se engajar. Não é só se associar aqui, vi que tem um edital aí, mas não participar. Vem trazer a sua ideia, entendeu? Vem trazer a sua demanda, o que te aflige, né? O que você está preocupado. Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Porque a gente vai ter algumas ideias, mas às vezes a gente passa despercebido por alguma demanda que a gente poderia ajudar, entendeu? Então eu acho que é uma troca, né? É uma troca muito importante da gente conhecer. Tem essa questão, né, de conhecer o perfil dos sócios. Mas no caso do jovem específico, eu acho que é ainda mais importante, né? Que são pessoas que estão em formação, que estão em início de carreira, e como que a gente pode se ajudar nesse sentido. Eles nos ajudarem, a gente evoluir como sociedade científica, né? Se adaptar às novas gerações, às novas demandas, e a gente ajudá-los, né, nessas demandas que eles têm, né? Na medida do possível, obviamente. Bacana, Igor. Obrigadão pelo papo. Foi bem bacana saber Obrigada. Um pouquinho mais sobre sociedades. E é isso. Esperamos nos ver num episódio futuro sobre lignina, quem sabe? Aí sim. Aí tem que fazer um, cara. Deixa Eu que agradeço vocês pelo convite. Espero ter contribuído. E espero que as pessoas se interessem mais, né? Pelas sociedades, assim, que a gente aumente o nosso número de sócios, venha para a Sociedade Botânica de São Paulo, 15 para o aluno de graduação, 25 para de pós-graduação, e venha compartilhar conosco os seus desafios, as suas demandas, por favor. Com Obrigado. engajamento, hein? Com engajamento, por favor. Valeu! Obrigado, gente. Tchau, tchau.